A graça e a paz, igreja. Amém? Glórias ao nome de Jesus. Então, como o pastor já adiantou aqui, eu estou muito feliz mesmo, né? Gostaria de externar aqui a minha alegria, a minha gratidão a Deus, né? Ontem a gente teve o chá revelação, né? Para descobrir ali o sexo do nosso filho. Descobrimos que Deus reservou para nós aí um profeta, né? Asaf está vindo ao mundo e nós somos muito felizes por esse presente de Deus. Também feliz por participar desse culto tão abençoado, irmãos. Poder adorar a Deus com os irmãos, esse louvor, muita unção recebida da parte de Deus aqui. E, irmãos, tem sido uma bênção. Amém? Creio que é só o começo do que Deus tem para nós aqui nessa noite. Amém? Glórias ao nome de Jesus. Vamos ouvir uma palavra, meus irmãos. Quero te convidar a abrir então a palavra do Senhor em Ezequiel, capítulo 2. Ezequiel fica depois de Jeremias, depois de Isaías, Jeremias, vem Ezequiel e depois Daniel. Então, é entre Jeremias e Daniel. Um dos profetas maiores, né? E é o que o Senhor tem para nós hoje. O tema que o Senhor colocou no meu coração é: levantados por Deus para uma missão extraordinária. Amém? Quantos aqui estão sendo levantados por Deus para essa missão? Amém? É para você essa palavra. Meus irmãos, nós vamos ler do capítulo 2, versículo 1, até o capítulo 3, verso 3. Não são muitos versículos, os capítulos são curtos. E vamos aqui meditar no que o Senhor tem para nós dessa noite. Amém? Diz assim a palavra do Senhor Deus. O texto está sendo projetado para quem não está com a Bíblia. Assim diz a palavra do Eterno. Esta voz me disse: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouviu o que me falava. E ele me disse: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até precisamente o dia de hoje. Os filhos são de duro semblante, obstinados de coração, e eu te envio a eles. Ele dirá: assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças, espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Verso 8. Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não te insurja como a casa rebelde, abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava um rolo de um livro. E estendeu diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Capítulo 3. Ainda me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo. E me disse: filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. E eu o comi, e na boca me era doce como mel. Glórias ao nome do Senhor Jesus, irmãos. Palavra de Deus. Irmãos, antes de meditarmos, vamos ter mais um momento de oração, né? Levando nossos pensamentos a Deus. Feche os seus olhos. Querido Senhor Jesus, estamos diante da Tua santa palavra, Deus. Estamos diante, Pai, de um texto, Deus, do Antigo Testamento, um texto, Pai, com as suas complexidades, Pai, de interpretação, e nós estamos aqui, Deus, com muita humildade, clamando pelo poder do Teu Espírito. Ó Senhor Jesus, venha falar conosco hoje, Pai, mas nós dependemos de Ti. Cada um de nós aqui presente dependemos de Ti, Pai. Nenhum de nós aqui possui a sabedoria necessária. Nós dependemos da Tua revelação. Nós dependemos que o Espírito Santo abra os nossos olhos, que o Teu Santo Espírito destrave, destampe os nossos ouvidos para compreender as verdades espirituais. Pai, que sejamos hoje aqui levantados por Deus para esta missão. Ó Pai, venha levantar pessoas caídas, venha trazer Teu poder, Tua unção sobre cada um de nós, para sermos Tua resposta neste mundo caído e perdido, Pai.
em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Glórias ao nome de Jesus. Queridos irmãos, esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Levantados por Deus para uma missão extraordinária. Esta palavra veio ao meu coração porque, irmãos, o Ezequiel, este profeta que a gente está meditando aqui, ele era um sacerdote que ele estava exilado na Babilônia. Então veja, ele estava num cenário desolador, estava num cenário de derrota, de fracasso. Ele estava longe da sua terra natal, ele estava longe de Israel, porque ele foi um dos primeiros a serem levados para o cativo da Babilônia. Então a Babilônia, ela invade o Reino do Sul, invade Jerusalém, e ela leva a primeira leva de pessoas que eram ali os sacerdotes, os escribas, os eruditos, e ele leva essa primeira parte de pessoas, e Ezequiel está entre esses primeiros exilados. E ele está então, irmãos, lá na Babilônia, e de lá ele ouve a notícia: Jerusalém caiu, está pegando fogo em tudo, o resto das pessoas já estão vindo cativas para cá. Então, este homem, ele estava caído. Este homem, ele estava nesse contexto de derrota, de humilhação, de perda. Mas algo extraordinário aconteceu. Nós estamos lendo aqui já no capítulo 2. Mas quando nós começamos a ler o capítulo 1 de Ezequiel, nós vemos que ele diz que ele estava diante do rio Quebar, lá na Babilônia, quando o Senhor apareceu para ele. E irmãos, eu quero dizer isso para você. Se você está num contexto de perda, num contexto de frustração, de desânimo, eu quero te dizer que Deus pode aparecer para você nessa noite. Ele pode se revelar aqui com a sua glória, como ele se revelou para Ezequiel e levantou ele para uma missão extraordinária. Deus pode te levantar com a sua mão direita. Ele pode te colocar de pé nesta noite, meu irmão. Independente da forma como você entrou aqui hoje, se é triste, se é desanimado, se é desempregado, se é sem dinheiro, se é sem saúde, isso não importa. A forma como você entrou aqui não importa, importa a forma como você vai sair. E eu quero declarar com fé que você vai sair daqui hoje diferente da forma como você entrou, porque Deus está aqui. Amém? Deus está aqui com poder e com unção para levantar esta geração, para levantar cada um de nós, para ser a resposta para este mundo. Ah, irmãos, Deus levanta homens como Ezequiel, que estão caídos, que estão frustrados, que estão desanimados, e Ele levanta para uma missão grandiosa. E Ele faz isso porque o poder, a capacitação, os dons vêm de Deus. Não é porque você é bom, não é porque você possui habilidades, é porque o poder vem de Deus. Isaías 41, verso 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. É Deus falando isso aqui para você. Então você pode dizer, mas eu tenho medo. Mas Deus está dizendo, não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Você vai dizer, mas eu estou fraco. Mas Deus vai dizer, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Para cada desculpa que a gente apresenta, Deus tem afirmações a nosso respeito. Eu sou contigo, diz o Senhor. Eu te fortaleço, diz o Senhor Deus, para cada um de nós hoje. Ele está levantando pessoas aqui hoje. Mas então você vai argumentar, mas eu não posso ser levantado para uma missão, eu não tenho as habilidades, eu sou pequeno, eu sou de pouco conhecimento, de pouca força, de pouco vigor. Mas a palavra do Senhor Deus diz em Jeremias, capítulo 1, versos 6 e 8 o seguinte: então lhe disse eu, aqui é o profeta Jeremias falando para Deus: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e a tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então é Deus liberando essas palavras para mim e para você nessa noite. Sim, nós somos fracos, sim, nós somos pequenos e limitados,
limitados, mas é Deus quem está liberando uma palavra sobre a nossa vida. É Deus que está nos levantando hoje para uma missão. É Deus, não sou eu falando aqui, é Deus levantando pessoas, irmãos. Deus está levantando pessoas nessa noite, eu creio nisso, irmãos. Se você crê também, dá um glória a Deus aí. Meu irmão, então, neste mês a gente tem meditado aqui sobre as primícias e temos dito que você tem a oportunidade de no mês de janeiro consagrar todo o seu ano a Deus. Você pode determinar nesse mês, sabe, o ritmo, o nível que você vai andar com Deus neste ano. Então hoje a gente vai pedir tudo para você, amém? Não é uma oferta, não é um compromisso, não. Deus, Ele está pedindo tudo. Ele está pedindo o teu tempo, os teus recursos, as tuas forças, porque se é para se engajar numa missão, é para valer. Deus está pedindo hoje, sabe, o nosso coração, para estar habilitado para cumprir essa missão extraordinária. A gente tem que deixar tudo para trás, e nosso coração tem que ser de inteiro para Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Então, irmãos, meditando aqui em Ezequiel, nesse chamado a gente vê, sabe, muitas coisas que a gente pode meditar debaixo desse tempo. Deus nos levantando para uma missão extraordinária, amém? Então, se você quer dar uma resposta para Deus, eu tenho algumas coisas para falar acerca de dar essa resposta, acerca de cumprir esta missão. Primeira coisa que o Senhor colocou no meu coração é que Deus vai usar aqueles que estão dispostos a ouvir. Amém? Você está disposto a ouvir o Senhor hoje? Você está disposto, sabe, a ouvir o que Deus tem a falar? Não o que os homens, o que os técnicos, o que os eruditos, o que Deus tem a falar. Não é os especialistas, é a palavra que vem do alto. Vamos meditar ali no verso 1 e no verso 2. Eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque a gente vai percorrer esse texto que a gente leu com muita calma nesta noite, amém? O verso 1 e o verso 2 de Ezequiel capítulo 2 diz o seguinte: esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Então, irmãos, Deus, Ele vai usar aqueles que estão dispostos a ouvi-lo, amém? No capítulo 1 de Ezequiel, como eu já disse aqui no início, Ezequiel, ele tem uma visão da parte de Deus. Ele vê a glória de Deus, algo que mexe com ele. E quando ele vê a glória de Deus, o que termina dizendo o capítulo 1 de Ezequiel? O capítulo 1 de Ezequiel diz que Ezequiel se lança aos pés de Deus, que Ezequiel se lança ao chão com o rosto no pó. E aí termina o capítulo 1 e se inicia o capítulo 2 dizendo: e a voz me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então, irmãos, é isso que eu quero falar aqui hoje. É que antes de Ezequiel se colocar de pé para pregar, ele precisou se lançar ao chão com o rosto no pó para ouvir de Deus, para aprender, para passar por esse processo de aprendizagem, que é um processo que é dolorido, que é um processo de discipulado no qual Deus forma Cristo em nós. E é um processo no qual nós nos calamos. É um processo no qual nós temos que colocar o rosto no pó para aprender. É um processo no qual as nossas opiniões, as nossas impressões não são bem-vindas. Deus fala: ei, não está no momento de falar, está no momento de ouvir. E sabe, esse é um dos grandes problemas da nossa geração. Porque nossa geração é uma geração que é resistente para ouvir, mas é ávida para falar. Nós queremos falar, nós queremos participar, e todo mundo aqui tem um plano para fazer a igreja bombar. Todo mundo aqui conhece os problemas da igreja, quer subir aqui e pode apontar os problemas da igreja. Mas o que Deus está nos falando com esta passagem é que quem não se calou para ouvir de Deus não tem nada para contribuir.
Isso é sério demais. Deus está falando: ei, se vocês querem cumprir a minha missão, igreja, você precisa primeiro se calar aos meus pés. Você precisa ir para este lugar de silêncio, de quietude, onde você apenas fica nos meus pés, contemplando a minha glória. O tempo de falar irá chegar, mas primeiro é o tempo de se humilhar. Primeiro é o tempo de se calar e de ouvir de Deus. Porque se a gente não se calar, a gente não ouve. Se a gente ficar falando a todo momento, a gente não recebe a revelação do alto. A gente não consegue discernir a voz de Deus falando conosco. E a gente vai acabar apenas repetindo o que o mundo está falando, o que a multidão está falando. E Deus não quer que a gente seja um eco, irmãos. Deus quer que nós sejamos uma voz. Amém? Deus não quer ecos, Deus quer uma voz. Ele quer falar contigo para você transmitir essa palavra com poder. Glórias ao nome de Jesus. Mas sabe o que a gente vê com isso, irmãos? A humildade do profeta Ezequiel. Porque ele se lança aos pés de Deus quieto, calado. E isso, ele estava ali reconhecendo algo com isso. Sabe, ele se prostrar aos pés de Deus, ele estava reconhecendo que nessa missão a qual ele estava sendo chamado, ele não tinha nada a contribuir. Ele estava ali calado aos pés de Deus, falando: Senhor, eu não sei o que fazer, a minha nação está pegando fogo. As pessoas estão sendo deportadas, estão vindo aqui para a Babilônia, no lugar onde eu também estou cativo. Eu não sei o que fazer. Eu estou aqui quieto, Deus, porque eu quero é te ouvir, porque a solução não vem de mim, Deus, a solução vai vir de ti. E sabe, irmãos, é esta postura que Deus espera de nós, uma postura de humildade. Deus quer te usar, Deus quer me usar, mas Ele conta primeiro com a nossa humildade. Deus não usa pessoas soberbas, porque pessoas soberbas não curam, pessoas soberbas ferem. Deus, Ele conta primeiro com a nossa humildade, com a gente parar, se lançar aos pés dEle, calado, reconhecendo: Senhor, eu não posso contribuir com essa missão, eu sou pequeno demais para ela, eu preciso te ouvir, eu preciso das palavras do alto, Senhor. Sem elas, eu não posso contribuir com nada. 1 Pedro capítulo 5, verso 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. É isso que Deus espera de nós. Perceba que há um intervalo aqui indeterminado entre o se humilhar e o tempo oportuno de ser exaltado. É o processo que eu disse no início. É o processo no qual nós ficamos quietos, na qual nós somos tratados por Deus, na qual nós matamos o nosso eu, no qual nós morremos para nossas vontades, e é um processo dolorido, mas nós estamos ali nos humilhando. Mas vai chegar o tempo oportuno da parte de Deus, onde Ele vai nos exaltar, onde Ele vai nos levantar para a missão, onde Ele vai dizer: ei, o processo acabou, agora está na hora de ir, meu filho, agora está na hora de ir pregar a minha palavra, agora está na hora de ir ser um instrumento de Deus para transformar essa nação. Então nós chegamos no verso 2, depois que o profeta ficou calado, o verso 2 diz: então entrou em mim o Espírito. Aleluia. Então entrou em mim o Espírito e me pôs de pé. Então é isso, irmãos. Quando nós nos calamos, quando nós reconhecemos: eu não posso contribuir com a missão, Deus vem: então chegou o momento. Recebe do meu Espírito, recebe a capacitação do alto, recebe o poder que desce dos céus e repousa sobre a tua vida, que te levanta, e agora você pode se colocar de pé, e agora você pode cumprir esta missão. Mas é só depois que a gente se cala, recebe o poder do Espírito, nós nos colocamos de pé para cumprir a missão de Deus. Que nesse dia a gente venha nos esvaziar de nós mesmos, nos esvaziar das nossas ideias, das nossas concepções, para nos enchermos do Espírito Santo, assim como fez o profeta Ezequiel. Amém, irmãos? Glórias a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Vamos continuar, irmãos, verso 2. Verso 3, Deus usa aqueles que estão dispostos a cumprir uma árdua missão. Amém? Não é qualquer missão, é uma árdua missão. Você está disposto?
Veja o que diz o verso 3 até o verso 7. E ele me disse: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até precisamente o dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habite com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são rebeldes. Então, irmãos, aqui é o trecho que vai nos dizer que Deus usa aqueles que estão dispostos a enfrentar uma árdua missão. Deus, ele não nos chamou, irmãos, para uma colônia de férias. Ainda que o que a gente mais queira muitas vezes, sabe, é sombra, água fresca, no balançar de uma rede. Mas Deus, ele nos chamou para uma árdua missão. Deus nos chamou para ir e pregar o evangelho a toda criatura. E esse ir fala sobre sair da nossa zona de conforto. Sair de um lugar onde nós estamos ali muito bem, obrigado, para um lugar onde nós não somos bem recebidos. Para um lugar que é hostil à nossa presença. É o que diz o verso 3. Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Então, irmãos, a gente sabe que não tem como dizer não para o chamado divino. A história de Jonas nos diz muito bem isso. Deus, ele conta com você, irmãos, e você vai cumprir os seus propósitos, quer queira, quer não. Mas sabe, irmãos, a gente, para não nos frustrarmos no meio do caminho, a gente precisa entender que, sabe, não nos espera um mar de rosas à frente. Que cumprir os propósitos de Deus fala sobre, sabe, sofrimento. Deus, ele não está nos chamando de novo para uma colônia de férias. Ele está nos chamando para uma árdua missão. Ele conta comigo e com você para sermos sal e luz neste mundo caído. Joinville 2024, irmãos. Pessoas que odeiam a Deus. Sabe, rede de televisão que se levanta para destruir a igreja, os nossos princípios, aquilo que nós acreditamos. Políticos, pessoas com poder e influência, que em breve vão se levantar ainda com mais força para atacar e perseguir a igreja. Os nossos princípios, aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós vamos anunciar aí fora. Então Deus, ele está nos chamando para isso, irmãos, para este mundo caído, para esse mundo onde o certo virou o errado e o errado virou o certo. É para este mundo que Deus está nos enviando. Deus, ele nos chamou para isso, irmãos, para sermos enviados. Para sermos enviados. É muito bom estar aqui, irmãos. É muito bom estar na igreja e cultuar a Deus. Mas Deus, ele não nos chamou apenas para frequentar cultos, sabe? Se você acha que ser cristão é frequentar cultos, irmão, infelizmente, eu tenho que te informar que é muito mais que isso. É bom demais estar aqui, mas aqui não é o ápice da vida cristã. Não é. Aqui é como se fosse, irmãos, num jogo de futebol, deu um intervalo, todo mundo vai para o vestiário. Daí chega lá no vestiário, o treinador fala aqui, faz isso, faz aquilo. Um jogador fala para o outro, precisa olhar aqui, olhar ali. E então volta-se ao jogo. Nós estamos aqui, irmãos, no vestiário. Nós estamos aqui no intervalo do jogo. Nós vamos sair daqui e então vai começar o ápice da vida cristã, que é ali fora. Que é na nossa família, que é no nosso trabalho, que é entre os nossos vizinhos, entre as pessoas que não pensam como nós. Entre as pessoas que não gostam de estar neste lugar aqui, não gostam de falar do que nós estamos falando aqui. Lá é o ápice da vida cristã. É lá que Deus está nos chamando para ir. É uma árdua missão. Ele diz: eu estou te enviando a casa de Israel, as nações rebeldes.
Então Deus, ele é sincero com o profeta. Olha, eu estou te enviando às nações rebeldes. Eu estou te enviando a um povo hostil. É o que Deus fala para o profeta. Deus é sincero com o profeta. Deus coloca as cartas ali na mesa e diz: é isso que vai acontecer. Você vai passar por esses momentos difíceis, mas você quer participar disso? Diz o Senhor. Mas é isso que você quer cumprir? Tem certeza que é para este lugar que você quer ir? É lá que a minha presença vai estar. É lá entre eles, é nesse lugar onde há espinhos e há escorpiões. É nesse lugar onde há dor e sofrimento. É lá que a minha presença está. Nos tempos de Jesus, era nos desertos. Era lá onde estava João Batista, num lugar árido. É no lugar árido que Deus está. Você vai querer estar neste lugar árido? É o que Deus está falando conosco hoje. Então, irmãos, nós precisamos lembrar isso, que nós precisamos sair da zona de conforto, deixarmos de ser crentes nominais para cumprir a vontade de Deus. Foi da boca do próprio Senhor Jesus que saiu: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 27. Então é o próprio Deus falando: ei, vocês precisam renunciar às suas vontades. Vocês precisam renunciar seus recursos, seus bens, suas energias, seu tempo em prol da minha missão, em prol do que eu tenho a dizer. É o que Deus está falando aqui, é o que Jesus nos diz aqui. E nós precisamos ir. Mas não é que nós temos que ir para pregar o que o mundo quer ouvir. Porque é muito fácil ser enviado a uma nação rebelde e lá então falar apenas o que a nação rebelde quer ouvir. Mas o verso 4 nos diz: eu te envio a eles e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Então, parece que a missão ficou ainda mais difícil, porque nós somos enviados a um terreno hostil, com uma mensagem hostil, com uma mensagem de confronto, com uma mensagem na qual a gente vai tirar as pessoas da zona de conforto, na qual nós vamos falar coisas desagradáveis a ela. Porque nós vivemos tempos, irmãos, em que nós somos tentados a pregar o que o mundo quer ouvir. Nós somos tentados a dizer o que o mundo quer ouvir. Eles têm as suas concepções, eles têm os seus entendimentos acerca de matrimônio, acerca do que é ser homem, acerca do que é ser mulher. E eles querem, e eles não têm nenhum problema conosco, desde que a gente diga o que eles querem dizer. Desde que a gente diga o que eles querem ouvir. Mas Deus nos diz: eu te envio a eles e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Será que aqui tem homens e mulheres dispostos a falar o que Deus diz? Que sejamos, irmãos, encontrados dignos de pregar essa palavra. Sabe, que tenhamos essa coragem, porque Paulo disse: chegará o tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina, elas ajuntarão para si mestres e doutores que vão pregar apenas o que elas querem ouvir. Elas vão sentir, sabe, coceira nos ouvidos por ouvir a mentira. E é os tempos que nós vivemos hoje em dia, e é os tempos que nós estamos inseridos. Mas nós somos chamados, como Paulo disse a Timóteo: mas tu não. Entre mentes você não. Contigo é diferente. Tu, porém, se fortifica-te na graça. Tu, porém, prega a palavra. Permanece naquilo que você ouviu desde criança. É o que Deus diz para nós hoje. E então, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. O distintivo de um profeta é pregar a verdade. É pregar uma palavra que por vezes é incômoda, que por vezes tira as pessoas da zona de conforto, que por vezes afronta o pecado, chama para o arrependimento. Eu não estou aqui criticando nenhum tipo de mensagem, porque a gente sabe que às vezes a gente precisa falar sobre o amor, sobre o perdão, sobre a graça. Mas se nós somos apenas pessoas que falam do amor, do perdão e da graça, nós estamos suprimindo uma parte importante do Evangelho, que é aquela que diz: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Essa é a mensagem que Deus também nos comissionou a pregar, irmãos. Mas a segunda coisa que esse texto nos ensina, irmãos, é que mesmo sendo nós enviados a um terreno hostil,
com uma mensagem hostil, nós somos encorajados a não temermos o mundo. Veja o que diz o verso 6 e o verso 7, que é Deus encorajando o profeta, e é Deus encorajando eu e você aqui hoje. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Então aqui é Deus nos encorajando. Olha, eu estou enviando vocês num lugar que vai perseguir vocês, por causa da palavra que vocês carregam, mas não temam. Haverá sim espinhos, haverá escorpiões, e vocês não devem temer, porque eu estou com vocês. É o que o Senhor Jesus nos disse. Ele disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto ide e fazei discípulos de todas as nações. E então depois ele complementa: e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então nós somos enviados, ide por todo mundo. Nós somos enviados para fora da igreja, para fora dessas quatro paredes que nos protegem, para fora dessas quatro paredes que nos deixam num ambiente de conforto. Nós somos enviados para fora, num lugar hostil. Mas Deus, que tem autoridade nos céus e na terra, diz que está conosco todos os dias a nos proteger. É por isso que nós não devemos temer. É o próprio Jesus ressuscitado com o corpo em glória quem disse isso. Eis que estou convosco todos os dias. Não há o que temermos. Quem se levanta contra a mensagem de Deus e contra os mensageiros de Deus compra briga com o Altíssimo. É o que diz a palavra de Deus. Sobre as nossas vidas repousa uma promessa, irmãos. Sobre as nossas vidas repousa uma promessa. Nenhuma arma planejada, forjada contra a nossa vida prosperará. Porque nós somos sendo enviados debaixo de uma palavra, e aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele não é filho do homem para que minta, irmãos. Ele prometeu, ele vai cumprir. E a promessa de Jesus, Marcos capítulo 16, versos 17 e 18. E em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então veja o que Jesus está dizendo aqui. Eles dizem que a perseguição não pode parar a igreja, que demônios não podem parar a igreja, pandemia, enfermidades, pestes que se levantam não podem parar a igreja, porque nós estamos avançando debaixo da palavra de Deus. Nós não corremos como quem esmurra o ar, diz o apóstolo Paulo. Nós estamos aqui, irmãos, correndo debaixo da promessa de Deus, debaixo da palavra de Deus, daquilo que Ele prescreveu. Então pode se levantar partidos, pode se levantar Supremo Tribunal Federal, quantos ministros quiserem se levantar contra a igreja de Deus, que eles não podem parar a igreja. Não podem parar a igreja, porque estamos debaixo da promessa de Deus. Amém? Glórias a Deus. Quem está me entendendo hoje aqui? Deus é fiel. Vamos para o terceiro ponto, irmãos. Deus é fiel. Terceiro ponto, meus irmãos, Deus usa aqueles que escolhem se alimentar do cardápio celestial. Amém? Verso 8 até o capítulo 3, verso 3. Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não te insurja como a casa rebelde, abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritos lamentações, suspiros e ais. Capítulo 3. Ainda me disse, filho do homem, come o que achares. Come este rolo, vai e fala à casa de Israel.
Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo e me disse: filho do homem, dá de comer a teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. E eu comi, e na boca me era doce como o mel. Então veja, irmãos, que esse trecho nos revela que Deus não está preocupado apenas em usar o profeta. Deus está preocupado com o profeta. Nós vemos o próprio Deus dando ali um rolo com as palavras do céu para o profeta e dizendo: se alimenta deste rolo, se alimenta das minhas palavras. Sabe, irmãos, o nosso serviço no reino de Deus é apenas um detalhe. Aquilo que nós podemos fazer para acrescentar no reino de Deus é apenas um detalhe. O que Deus quer conosco em primeiro lugar é a intimidade. O que Deus quer conosco em primeiro lugar é o nosso coração. O que Ele quer conosco primeiro é a nossa vida no altar dEle, rendido aos pés dEle. Ele não quer a gente pelo que a gente pode oferecer, porque convenhamos que nós não temos nada a oferecer. Convenhamos que se não fosse Deus na nossa vida, estávamos perdidos no mundo aí fora. Então Deus nos quer, porque Ele quer intimidade conosco. Ele quer primeiro se preocupa conosco a modo que Ele nos dá o alimento. Ele está dizendo: é eu quem te sustento, é eu que te mantenho de pé na missão. Veja, você não vai correr atrás de uma comida para você, não. Sou eu quem estou te dando. Está aqui, é uma palavra que é do céu, não é o alimento da terra. Aqui, ó, para você permanecer de pé. Então, irmão, se você nessa trajetória de servir a Deus, depois que você disse sim para Deus, parece que as coisas pioraram, ficaram difíceis, parece que, o mundo espiritual, a pressão aumentou contra a sua vida e parece que você vai sucumbir às tentações da carne, o mundo. Eu quero te dizer que Deus te mantém de pé na missão. É Ele que vai vir aqui e vai te alimentar, para te botar de pé. É Ele que não te deixa cair, é Ele quem te sustenta, porque é Ele, o principal interessado na sua vida. Ainda que você tenha pastores e líderes que amem você, Deus é o principal interessado na sua vida, porque Ele morreu por você na cruz do Calvário, porque Ele derramou o seu sangue em prol da sua vida. É por isso que você não vai cair. É por isso que é Ele mesmo quem te oferece as palavras do céu, para você ficar forte e não cair, e não ceder às pressões do mundo, dos principados e das potestades da carne. Ele se preocupa contigo. Não há o que temer. Deus, Ele prometeu, Deus vai cumprir. Apenas descanse, irmãos. Ciente dessas promessas da parte de Deus, apenas descanse. Você não vai cair. Você não vai ficar jogado, largado ao chão, porque Deus é contigo. Ele não vai te abandonar caído, não. Você pode dormir nessa tempestade, porque Jesus caminha sobre as águas. Amém? Ele é contigo. Salmo 37, verso 23 e 25. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar. Então é essa a promessa de Deus para a sua vida. Ninguém vai ficar prostrado. Se você está cansado, Deus, Ele traz o renovo. Se você está cansado, Deus traz o descanso, o refrigério, porque Ele se preocupa com você. Mas, irmãos, a segunda coisa que esse trecho aqui nos ensina é que o homem, o profeta de Deus, ele não pode se alimentar de qualquer coisa. Deus oferece as palavras do céu para o profeta comer. Um rolo com as palavras de Deus é destinado ao profeta para ele se alimentar. Deus está nos dizendo que nós não podemos nos alimentar de qualquer coisa, porque se nós nos alimentarmos da comida da Babilônia, que era onde o profeta Ezequiel estava, nós iremos cair, nós iremos ficar fracos, tropeçaremos, iremos desfalecer, porque a comida que o mundo nos oferece não traz sustento, é uma comida infectada.
Parece um banquete, mas é um banquete recheado de laxante, meu irmão. Amém? É uma comida que faz mal. Amém? Não podemos nos alimentar do cardápio do mundo. Nós temos que nos alimentar do cardápio celestial. As palavras de Deus para a nossa vida. Se a nossa semana for recheado, se a gente for se alimentar durante toda essa semana de novelas da Rede Globo, de séries, irmãos, com conteúdo imoral, com cenas de nudez, de pornografia, séries que enaltecem a traição, o adultério, irmãos, nós iremos ficar fracos, nós iremos tropeçar, nós iremos cair. Porque o profeta de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus, não pode se alimentar do cardápio do mundo. Nós temos que nos alimentar do cardápio do céu. Então, irmão, leia a sua Bíblia. Acorde pela manhã e recorra às palavras de Deus. Ore, busque, a força que vem de Deus para a sua vida. Não deixe de fazer o seu devocional. Não deixe, passar o dia sem que você tenha buscado a Deus na palavra, buscado a Deus em oração. É dele que vem a força para a nossa vida. 1 Pedro capítulo 2, verso 2. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Quer crescer, irmãos? Se alimente do genuíno leite espiritual. Se alimente das palavras de Deus. Se alimente de Jesus. O apóstolo Paulo, ele complementa isso aqui. Colossenses capítulo 2, versos 6 e 7. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Aqui o apóstolo Paulo, ele usa a figura da linguagem aqui da agricultura, porque ele diz que nós devemos estar radicados em Cristo. E essa palavra é a mesma palavra ali para enraizados. Então pense numa árvore. Uma árvore, ela cresce, ela fica com os seus frutos, com as suas folhas verdes, belas. Ela dá o fruto por quê? Porque ela extrai a sua força, as suas energias das raízes, do solo. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui: vocês devem estar enraizados em Cristo. É dele que a gente extrai a força. A gente se alimenta de Jesus. É das palavras de Jesus que trazem força para a nossa vida. É as palavras de Jesus quem vai tirar o desânimo, a depressão da nossa vida. São as palavras de Jesus, meu irmão. Não fica chorando pelos cantos. Abre a tua Bíblia e começa a ler as palavras de Jesus. Elas são alimento para nós. É elas que nos mantêm de pé. As palavras de Jesus nos mantêm de pé na missão. Para terminar, irmãos, verso 3. E eu o comi, e na boca me era doce como mel. Ah, irmãos, isso aqui é lindo demais. Então o profeta, ele diz que ele comeu as palavras que Deus estava ali entregando para ele. Ele diz: e na minha boca me era doce como mel. O que Ezequiel está falando aqui? Ele está dizendo: eu tive uma experiência com Deus e foi bom demais. E essa experiência satisfez as minhas vontades. E essa experiência me trouxe prazer, me trouxe satisfação. Era doce como mel. Meu irmão, a coisa mais triste que tem é nós irmos cumprir essa árdua missão sem termos experimentado de Jesus. É cumprir a missão, é servir no reino de Deus sem nunca ter experimentado a doçura de Jesus. É ser como Marta, que está correndo de um lado para o outro, servindo, fazendo atividades da igreja, sem nunca ter experimentado de Jesus. Como, irmãos? Como que a gente vai poder oferecer algo para o mundo que nem nós experimentamos? É por isso que a coisa mais importante que eu tenho a dizer nessa noite é: experimente Jesus. Experimente desta graça. Ele diz: aquele que tem sede, vem a mim. Aquele que tem sede, vem até mim e beba. Beba da água da vida, do seu interior fluirão rios de água viva.
Jesus está falando: vem a mim, você que está sedento, porque você vai ser satisfeito. Porque aquele que experimenta de mim, as suas vontades, elas são satisfeitas em mim, é o que diz o Senhor Jesus. Irmãos, a coisa mais importante que tem é nós experimentarmos de Jesus. Nós não podemos estar aqui com fome, nós temos que estar aqui experimentando das doces palavras de Jesus. Muitos nas igrejas aí fora, por todo o Brasil, existem igrejas cheias de pessoas sedentas, cheias de pessoas esfomeadas, que estão diante de um banquete e estão com fome, estão diante de uma fonte de água viva, mas estão sedentas, porque elas não experimentaram por conta própria de Jesus, elas não tiveram essa experiência marcante com Jesus. Mas irmãos, nós podemos apenas ler e ouvir da boca de Ezequiel dizendo: e na minha boca era doce como mel. Vocês podem apenas me ouvir dizendo que Jesus é doce como mel, mas você precisa experimentar. O mais importante é desfrutar de Jesus. Por isso que eu quero te convidar de pé, te convidar a ficar de pé, irmãos. Porque o mais importante não é apenas ouvir, não é apenas atender ao chamado. O mais importante é ter uma experiência com Jesus. O mais importante é desfrutar de Jesus. Então por que a gente não faz isso nesse momento, irmãos? Vamos buscar a Deus. Vamos fazer como fez o profeta Ezequiel no início da passagem. Vamos nos lançar aos pés de Deus calados para ouvir as palavras de Jesus. Vamos buscar esta experiência, irmãos. Essa experiência que nos capacita para essa árdua missão. Vamos buscar, irmãos, receber o poder do alto, sabe, esse vento que sopra, esse fogo que aquece, irmãos, e nos capacita a essa árdua missão. Feche seus olhos, meu irmão, busque a Deus nesse momento, busque a Deus agora com fervor, busca experimentar de Jesus que é doce como mel, busca experimentar desse perdão que satisfaz, esse perdão que cura a nossa alma. Se lance agora aos pés de Jesus. Eu quero dar a oportunidade, se alguém quiser vir à frente, receber uma oração, você também tem a liberdade, meu irmão. Você pode estar vindo até aqui, você pode se ajoelhar no altar aqui, se você bem entender, mas busque uma experiência com Jesus. Busque se lançar aos pés de Jesus. Que tal consagrar a Ele agora a sua vida, o seu lar, a sua família? Se lance aos pés de Jesus nesse momento. Enquanto o ministério de louvor aqui canta um hino, a gente vai buscar a Deus aqui em oração. Quem quiser vir receber a oração, pode vir, irmãos. Em nome de Jesus. Nos deixa ser a geração